tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no mais um vídeo. Estamos falando nessa série especial chamada de Castelos, sobre esses elementos, né, que fazem parte da construção da nossa vida, sobre esses castelos que nós edificamos, que dizem respeito à carreira, que dizem respeito aos relacionamentos, que dizem respeito a tudo aquilo que está sendo feito para gerar sentido na nossa vida. E no vídeo da semana passada, voltado mais para mulheres solteiras, em busca do relacionamento, agora eu prometi que a gente ia falar sobre as mulheres casadas, né? Como relacionamentos são frágeis, né? São fragilizados. Como é doloroso a gente ver o que é uma separação, o que é um divórcio, o que é uma traição, o que é o fim de um casamento, de um sonho que foi construído junto, que foi talvez idealizado, quando ele acaba. Aqui na minha realidade profissional como fotógrafa, também na minha vida entre amigos e tal, mas sobretudo na minha realidade como fotógrafa, já pude perceber aí ao longo desses 10 anos, assim, histórias, né, famílias que eu conheci no primeiro momento, no book da primeira gestação, e depois quando chegava a segunda gestação, a realidade já tinha se modificado. Por que tantos casamentos, quando chegam os filhos, ao invés desse amor se solidificar, quantas vezes ele entra em choque? Quantas vezes a chegada dos filhos é motivo para se firmar um divórcio, para se firmar uma separação? E me parece que nunca essa palavra castelo, conto de fada, quando a gente diz respeito à palavra casamento, ela é tão precisa. Eu me recordo disso de uma situação muito concreta, né? Quando eu estava para casar, eu dava aula em João Molevade e a gente ia de van com os colegas professores para dar aula, e ali você ficava 2 horas na ida, 2 horas na volta. Quando eu fui levar o meu convite de casamento, esse era o ano de 2003, eu havia no carro 2 colegas de professores da área de direito que já viviam juntos há 5 anos. E então ela começou a me indagar e perguntar qual que era a igreja que eu ia casar. Eu comecei a contar para ela. Foi quando alguns colegas que estavam no carro começaram a questioná-la. Como assim, você está interessada em casar na igreja? E ela disse assim, sim, por que não? Aí todo mundo começou a falar, para quê? Você já vive junto há 5 anos, qual o sentido de gastar dinheiro, de ir para a igreja casar e tal? E aí ela poderia ter 2 caminhos de resposta, né? Eu já contei aqui que eu sempre faço muita palestra em encontro de noivos, e hoje já não é tão incomum você ver casais que já vivem juntos e que desejaram buscar o sacramento do matrimônio. Mas a coisa de 10, 13 anos atrás não era tão comum como se vê hoje. Foi quando ela respondeu assim, você acha que eu vou abrir mão do meu sonho de Cinderela? De entrar numa igreja vestida de branco, num tapete vermelho, ser o centro das atenções? E aí eu fiquei pensando sobre isso, o sonho de Cinderela. Foi quando eu parei para pensar que realmente tudo que diz respeito ao casamento, a preparação do casamento, está em torno de um sonho de Cinderela. É o vestido, os holofotes, o tapete vermelho, o príncipe encantado esperando, né, o baile. Então os casais, né, uma vez que começaram a namorar, começaram a desejar uma vida juntos, começam a se preparar para o casamento, gasta-se fortunas, gasta-se uma energia absurda para aquilo que vai durar um dia. Menos de um dia, né, gente? Algumas horas. Ao passo que aquilo que vai durar uma vida inteira, que é o projeto para uma vida inteira, não acredito que ninguém faça um propósito de se casar para separar, não veria sentido isso. A pessoa não dispõe tempo para conversar, para refletir sobre as diferenças. Então esse tema sempre me instigou muito. Então essa Cinderela, né, esse sonho de Cinderela, esse encanto que eu chamo de encanto do dia do baile, da noite do baile, ele acaba muito rápido no casamento, né? Na historinha do conto de fadas ele vai acabar na hora que o sapatinho cai na escada. E na vida conjugal, esse sapatinho cai, às vezes, depois da lua de mel, cai com 1 ano, 2 anos de casado. Quanto tempo depois com a chegada dos filhos? É o que a gente vai chamar de diferença entre paixão e o amor, né? Na paixão você fica com você tem uma dose de otimismo para ver o outro, de positivismo. Você se cega
para ver os defeitos do outro. E quando chega no casamento, geralmente aquilo que é negativo no outro se potencializa. E aí é aquela história, olha, quer ver, se você quer ver bem o seu namoro, o seu futuro casamento, a ideia é, coloque o óculos enquanto namora, enquanto noiva. Depois que estiver casado, tira o óculos. E aí as pessoas fazem justamente o contrário. Eu não quero ver muitas coisas agora e quero ver depois de casado. E aí começam as crises. Então a pergunta que eu ficava pensando assim, ao preparar esse Chatelaine é: será que existiria maneiras de minimizar tanta dor, tanta angústia de tantos relacionamentos que acabam assim? Será que esses relacionamentos que acabam dessa maneira, tantas vezes trágica, tantas vezes dolorida, que deixa marcas tanto nas esposas, nos maridos, nos filhos, poderia ser diminuída se houvesse uma preparação, se houvesse maior consciência, se houvesse mais preparação no tempo do namoro, do noivado, de construção, né? E aí eu vou citar 2 autores que eu tive conhecimento no ano passado, os 2 daqui de Belo Horizonte, e que eu acho bem interessante. O primeiro deles, que é um médico, ele é psicólogo, né, chama A Equação do Casamento, do Luiz Alberto Hans. Ele vai falar o seguinte, né, o que pode e o que não pode no casamento, essa equação, o que dá certo. E aí ele traz uns dados interessantes no seu livro. A primeira delas é o seguinte: por que nunca foi tão difícil se casar, se manter casado? Já parou para pensar que hoje é muito mais difícil se manter casado do que na época dos nossos pais? E aí ele respondeu de uma forma que eu achei interessantíssimo, né? Ele fala assim: nunca foi tão difícil manter-se casado, manter um relacionamento a 2, porque hoje as expectativas são altas demais. Você entra numa relação esperando do outro exatamente tudo. Você não espera um aspecto, você espera tudo do outro. Você quer tudo do outro, você quer tudo da relação, você quer casar com tudo, com a melhor casa, com uma pessoa com o corpo perfeito, com a cabeça boa, com a carreira consolidada. Você quer ter tudo no casamento, né? E a gente sabe que as coisas não são assim. Então, de cara, com essa expectativa muito alta, a gente já falou aqui também nos vídeos do Chatelaine que expectativas sempre geram frustrações, né? Ele traz um fato também que eu acho interessantíssimo, que ele fala da lei dos usos e costumes. Até a década de 50, antes da lei do divórcio, era muito comum, não existia essa questão da negociação no casamento, na vida a 2. Era muito claro, você tinha um papel a ser desempenhado, seu marido tinha outro papel. O que era papel da mulher estava dado, o que era papel do homem estava dado, e hoje não. Hoje a vida a 2 é uma eterna negociação. E essa negociação todos os dias, a todo momento, ela é algo que pode se tornar um inferno. Porque o tempo todo você tem que negociar, e para negociar você tem que saber perder. Muitas vezes nós não estamos preparados para perder. Vou até além, muitos dos jovens que hoje casam não foram educados para perder. E aí quando chega na vida a 2, como que vai lidar com essa realidade de saber perder? Coisas muito simples, da cor do sofá, da cor da pintura da casa, do enxoval do bebê, coisas que antes diz respeito ao mundo da mulher, as férias, tudo passa pela decisão das 2. Então tudo tem que ser negociado. Na nossa casa, eu tenho uma prática com meu marido que ele olha para mim assim: pelo amor de Deus, é domingo, ele está lá vendo sua TV, ou então eu chego para ele e falo assim: vamos aos encaminhamentos. Aí ele fala: pelo amor de Deus, Ivina, o que são esses encaminhamentos? Organizar a semana. E aí volta a negociação, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Algumas coisas já são mais pré-determinadas, mas sempre tem, além da rotina, aquelas coisas que aparecem no meio do caminho. Um menino doente, uma coisa que estraga dentro da casa. E aí você tem que estar o tempo todo em negociação, e isso não é algo que é uma tarefa fácil. Outra coisa também, nós somos uma geração que aprendeu a jogar tudo fora que está estragado, né? Diferente dos nossos pais, que aprenderam que quando uma coisa estraga, a gente tem que consertar. Os relacionamentos hoje é muito mais fácil você descartar, né? E aí a pergunta que fica: será que descartar e buscar outro produto novo, que é outra relação nova, vai resolver o problema? O problema está em mim, está no outro, ou está na relação? Como que isso pode se dar? Esse autor fala das questões importantes na vida a 2, como compatibilidade psicológica, competência para conviver juntos, convergências, atração sexual. Por exemplo, convergências. É tão curioso você pensar que é algo tão óbvio
Como que você vai ter uma vida a dois quando as duas pessoas têm gostos tão complicados, tão diferentes? Um é introspectivo, o outro é completamente extrovertido. Um detesta essa exposição na rede social, o outro tudo que vê posta. Como é que essa vida conjugal pode dar certo? Como é que essa vida vai dar certo se você não tem uma convergência, se os gostos não se alinham, né? Os opostos se atraem? Sim, porque um dá o equilíbrio para o outro. Mas tudo isso precisa ser pensado. E muitas vezes o que a gente percebe e parece é que na ânsia vamos viver, vamos juntar as coisas, vamos juntar nossos trapos, vamos viver junto, é o tal do castelo. E aí, sonhos que vão sendo desmoronados e muitas vezes nem se percebe. E uma outra autora que eu gostaria de trazer nessa temática é a psicóloga Patrícia Quaresma Ragone, no livro que ela chama Laços, um caminho longo a dois. Ela tem alguns elementos que são muito interessantes. E o primeiro deles que ela fala é sobre o sentido espiritual na vida de casado. Ela fala sobre, ela usa uma expressão muito bonita que chama assim, a nutrição divina. A consciência de que existe uma mão, essa mão sagrada, que é o termo que ela usa, essa mão de Deus que está sobre a vida a dois. E ela deixa bem claro, e eu também concordo com o que ela diz, isso não tem nada a ver com casar na igreja, isso não tem nada a ver com estar na igreja, porque você pode, inclusive, ter uma vida religiosa, ser duas pessoas que servem na igreja e não convidar a Deus e a Jesus Cristo para participar do seu casamento. Então, ela fala assim, olha, Deus testemunha todos os casamentos, mas ele só entra na sua casa se você o convidar. Então, casamentos que têm uma via espiritual, uma nutrição espiritual, são casamentos que têm vida longa. Casamentos em que os dois servem juntos, que tem uma busca independente da sua busca religiosa, quando os dois têm essa busca, o sentido é mais forte. Uma outra questão bacana que ela fala, casamento precisa de uma retífica, casamento precisa sempre passar por uma oficina, os casais precisam se reparar constantemente, porque os contratos mudam. O que é isso? Pode ser que quando a gente inicia uma relação, um determina, eu sou o provedor, e o outro é o que vai segurar mais com as crianças. Pode ser que um seja o âncora, aquele que está sempre segurando a onda na hora que as coisas apertam, ele é o âncora emocional na relação, na família, e o outro é aquele que é o mais estressado, que está sempre explodindo. Pode ser que num determinado momento da vida a dois, esses papéis se invertam e que eu canse de exercer aquele papel de ser âncora. Então, o casamento precisa passar por essa oficina, porque quando esses papéis eles mudam, eles têm que ser comunicados um ao outro. Muitos dos problemas na relação a dois passa por isso. Fala também da importância do humor, né? E da importância do perdão. Casamentos com pessoas bem-humoradas. Ela fala da dimensão do perdão de uma forma tão lúcida que eu gosto muito. Eu me recordei de um livro que eu li na juventude que se chama Não Perdoe Cedo Demais. Essa ideia de, você tem que dar o perdão, você tem que dar o perdão. Não adianta dar o perdão se você não esqueceu. Então ela fala, perdoar não é esquecer. Perdoar é dar um movimento novo na relação. Dar um movimento novo, isso é fantástico. Ainda que eu não esqueça, eu vou dar um movimento novo, porque não adianta ficar. Quantas vezes aqui no estúdio eu já conduzi sessões de gestantes com o marido e a mulher brigados. E aí eu fico me perguntando, que perda, né? Porque é um momento bacana, um momento bonito, tem uma criança à espera, e você perdeu a oportunidade de vivenciar aquele momento, aquele presente, aquela dádiva em torno de uma briga. E aí fica um de bico para um lado, outro de bico para o outro. O que é dar esse movimento novo, essa maturidade na vida conjugal? Depois ela trata um aspecto também que me parece muito interessante sobre a comunicação, que é de ordem prática. Essa aí as mulheres não vão gostar de ouvir. Ela fala assim, que nas discussões de relacionamento, nas DRs, primeira coisa, no máximo 50 minutos. Nós já não gostamos. Segundo, pauta específica. Tempo marcado e pauta específica. Se a gente vai tratar sobre um tema, é sobre aquele tema. E a gente tem a tendência a ficar voltando coisas que aquele perdão que não foi dado direito, e você vai voltando naquilo, voltando. Desapegar do passado. Falar daquilo que tem que ser falado. Use e abuse do eu, use e abuse do nós, né? E esqueça você, em vez de ficar falando com aquele tom acusatório. Fale eu, nós, ao invés de falar você. Tá aí alguns aspectos que podem nos ajudar a transformar essa vida a dois, né? Esse castelo da vida a dois como algo um pouco mais sólido. E terminando seguindo o exemplo que Jesus Cristo nos ensinou, né? Aquele que ele dá o exemplo no final
da sua partida, né? Quando ele lava os pés dos discípulos. Eu sempre gosto de dizer isso. A vida conjugal é lavar os pés uns do outro. Casamento não é fácil, ainda que pareça para muitas pessoas um casamento bem sucedido, bem feliz, mas não é fácil. Quer ser feliz? Quer buscar uma realização no seu casamento? Então aprenda a lavar os pés do seu esposo e aprenda a lavar os pés da sua esposa, dos seus filhos. Quem sabe assim as coisas podem mudar e o seu castelo pode ser construído sobre a rocha, né? É isso aí, muito obrigada e até o próximo vídeo na quarta-feira.